Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Diego Torbes, o canal que fala diretamente com você, torcedor gremista. Se inscreva, ative as notificações e fiquem por dentro de todas as informações que saem aqui no canal Diego Torbes. Lembrando que estamos aí no mês do mutirão, né? Para chegarmos em 20 mil inscritos, e eu peço para cada um de vocês aí trazerem um amigo que seja torcedor do nosso Imortal Tricolor e que ainda não é inscrito aqui no canal Diego Torbes. Traga um amigo, cada um de vocês, e assim a gente pode aumentar aí o número de inscritos aqui no canal e chegar aí no mês de maio em 20 mil inscritos, tá bom, pessoal? Conto com a ajuda de vocês aí nesse mutirão. O canal Diego Torbes tem um oferecimento para Lone Star Gramado, um pedacinho do Texas no coração de Gramado, Restaurante Grill Papagaio, a sua parada estratégica, e também a Vaca Preta. Eleve o seu paladar, a Vaca Preta que tem as melhores linguiças, as melhores mantas, tudo artesanal, pessoal, e fica ali na rua Edmundo Bastian, em Porto Alegre, tá bom? O Grêmio que enfrenta neste domingo o Santos, né? O Santos que tem alguns desfalques importantes e o maior deles é Neymar, né? Não tem o Neymar para esse jogo contra o Grêmio em Porto Alegre neste domingo às 16 horas. O Grêmio precisa vencer, né? O Grêmio precisa vencer para espantar essa má fase, espantar esse péssimo relacionamento com a torcida nesse momento, porque não tem desempenho, não tem vitórias. Enfim, o Grêmio precisa de uma vitória para acalmar um pouco aí o ambiente, né, para ter um pouco de tranquilidade no ambiente. E um jogador que foi muito criticado deve ser poupado, preservado, não colocado no jogo de domingo contra o Santos aí, que é Gemerson, né? Nos últimos 2 treinamentos, Mano Menezes treinou com o Wagner Leonardo pela direita e há uma tendência de que jogue Wagner Leonardo e Walter Kahneman, né? Lembrando, é apenas uma tendência, tá, pessoal? Eu ainda não posso cravar, né? Porque a gente não tem ainda uma definição da equipe que vai a campo amanhã, mas nos últimos 2 treinamentos, o Wagner Leonardo treinou pelo lado direito. Isso dá um indicativo que os dois vão jogar juntos, né? Que Walter Kahneman e Wagner Leonardo irão jogar juntos. Talvez aí, talvez não, né? Seria a primeira vez dos dois atuando juntos na temporada. O Wagner Leonardo também teve uma lesão, voltou há pouco. O Kahneman foi poupado no jogo contra o Vitória. Enfim, então há uma possibilidade de a nossa zaga ser composta por Wagner Leonardo e Walter Kahneman, já que nos 2 últimos treinamentos o Wagner Leonardo treinou pelo lado direito, tá bom? Eu até conversei com um jogador, conversei com um atleta e perguntei como é que foram as cobranças no vestiário após o jogo do CSA. Esse atleta me disse o seguinte: olha, as cobranças foram muito fortes entre nós mesmos, entre os próprios jogadores. A gente não pode perder um jogo como foi desse contra o CSA. Tem que ter mais calma, mais tranquilidade, girar a bola, cansar o adversário, e o Grêmio não fez isso, né? O Grêmio não fez isso. Então, o próprio Grêmio já fez aí o diagnóstico de algumas situações que não podem ocorrer. Os próprios atletas, né, fizeram o diagnóstico de algumas situações que não podem ocorrer nas partidas. Esperamos que o Grêmio tenha aprendido, sim, a lição desses 2 últimos jogos aí, contra a Vitória e contra a CSA, e coloque em campo aí no jogo de domingo, né? E também que o nosso treinador Mano Menezes entenda algumas situações, algumas características de alguns jogadores, né? O próprio Monsalve, ele tem jogado pelo lado, não é jogador de lado, né? E outro que pode ganhar uma oportunidade neste domingo é Alisson Eduardo, o garoto que vem entrando bem, vem demonstrando boas participações e também vem treinando muito bem. Alisson Eduardo pode ganhar uma oportunidade neste jogo contra o Santos neste domingo às 16 horas na Arena, tá bom, pessoal? Vamos falar um pouquinho do assunto do momento, que é Dudu, né? O ponta extrema Dudu, que rescindiu com o Cruzeiro, é assunto da semana, né? O Dudu que está muito próximo de se transferir para o Atlético Mineiro. Ontem eu fiz um vídeo aqui no canal falando que o Grêmio não tem interesse em contratar nesse jogador. O jogador foi oferecido para o Grêmio, tá? Foi colocado aí para o Grêmio condições que ele poderia vir ao clube. O Grêmio passou em análise, né, no CDD, e o que me disseram foi o seguinte: olha, o Dudu, ele não vem performando desde 2023, então por isso que nós não temos interesse no jogador neste momento. Foi assim que me disseram, tá? Foi que o jogador não vem performando desde 2023. E aí um outro bastidor: eu tenho um amigo em comum com o atleta,
E essa pessoa, esse amigo em comum, ele me disse que, conversando com o Dudu relatou para ele, confidenciou para ele que gostaria de vir jogar no Grêmio. Que ele gostaria muito de jogar no Grêmio, voltar ao Grêmio, que foi onde ele teve bons momentos. Tem o Filipão aí que ele se dá bem, mas ele relatou também, principalmente porque ele tem um receio da torcida organizada do Cruzeiro. Ele não sabe como pode reagir a essa mudança de clube na mesma cidade, né? E ele relatou para esse amigo em comum que ele gostaria de vir ao Grêmio, né? Que era um interesse, que ele tinha esse interesse de voltar ao Grêmio, de voltar a um clube que abriu as portas lá atrás para ele, que ele teve uma abertura de cenário nacional novamente, né? Então, o Dudu confidenciou para esse amigo que temos em comum ele que ele gostaria sim de voltar a jogar no Grêmio, que ele gostaria de vir ao Grêmio. Mas é complicado, né, pessoal? Porque ele já tem uma negociação bem avançada com o Atlético. Como o Grêmio não avançou em negociação com ele, ele avançou em negociação com o Galo. O que nós sabemos lá em Minas é que ele está muito próximo do Atlético Mineiro, já acertou as bases salariais, foi feita uma proposta salarial muito boa para ele também, mas o que ele confidenciou é que há esse receio por conta da torcida organizada do Cruzeiro, se ele não sabe como ela vai reagir ele saindo do Cruzeiro e indo direto pro Atlético Mineiro, né? São os bastidores aí da bola, né? Os bastidores do mundo do futebol. E o Dudu que teve uma boa passagem aqui no Grêmio com o Filipão, né? Já teve essa passagem aqui com o próprio Felipão, que o conhece muito bem, não só do Grêmio, mas lá do Palmeiras também. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreva, ative as notificações. Qualquer novidade durante o dia, faremos outro vídeo aqui, traremos as novidades para vocês e esperamos que amanhã o Grêmio dê um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de paz para nós aí neste domingo, que possa ter uma grande vitória, né? Lembrando que o Santos vem com o Soteldo, né? Que jogou no Grêmio ano passado e nós conhecemos bem, né? O Santos vem com o Soteldo. Esperamos que não tenha lei do ex, né? Que só da nossa parte que nós temos o Dodge aí, que jogou lá no Santos. Um bom final de semana a todos, um bom jogo do nosso Imortal Tricolor amanhã, um bom final de semana, um grande abraço, Dale Grêmio, valeu!